Graça e paz, queridos. Amém? E a semana de vocês está indo bem? Graças a Deus, louvado seja Deus, amém, queridos? Vamos estudar a Bíblia Sagrada mais uma vez? Hoje vamos estudar os dois capítulos 43 e 44 de Isaías. Oremos nessa hora. Bendito Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, o Senhor é o único Deus, não existe outro Deus além de Ti. Ainda que os homens, que as mulheres, construam deuses diante de si, nos seus corações, ainda que os homens façam dos homens deuses, nós estamos aqui para declarar: não há outro Deus, não existe outro Deus além de Ti. Os demais são criações da imaginação, da mente e do desejo dos homens de se distanciarem do Senhor, pois o Senhor é Deus justo, é Deus santo, é Deus verdadeiro, e quem se aproxima do Senhor, o Senhor exige que seja santo, pois o Senhor mandou Moisés dizer ao povo de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Por isso, Deus, declaramos que não há outro Deus além de Ti, só Tu és Deus, só Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, e Tu falas aos homens, aos corações, às mentes. O Senhor mostra a Tua vontade, e o Senhor deve ser exaltado e glorificado, porque Tu és o único Deus verdadeiro. Obrigado, Deus. Peço ao Senhor que mais esta vez fale com cada um de nós a Tua palavra, com liberdade. Nós abrimos o nosso coração para sair daqui edificados mais uma vez pelo ensinamento da Tua palavra. Obrigado. Receba a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja querida, igreja abençoada. Irmãos, o capítulo 43, como eu disse, Deus vai dizer: eu sou o único Deus. Ele vai dizer que Ele é o único Salvador, que não existe outro Deus além dEle. E Ele ainda diz mais, que Ele é o Redentor e Ele é o protetor de Israel. Do versículo 1 ao 7, Deus vai assegurar para Israel que a proteção e a redenção de Israel, né? Ele vai chamar Israel pelo nome. Você vê que Deus aqui faz menção no primeiro versículo: agora porém assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Nós sabemos que Israel é o segundo nome de Jacó, né, irmãos? Ele chamava Jacó. No dia que Jacó se converteu, Jacó tinha um inimigo, irmãos. No ventre da mãe dele, os dois já lá dentro brigavam, ele com seu irmão. E ele criou uma inimizade terrível com esse irmão com ele. E a Bíblia mostra para nós que no Val do Jaboque, Jacó tem uma experiência com Deus. Ele luta com o anjo. E todas as traduções que eu já li até hoje, aquele anjo ali, na verdade, é o Senhor. Ele luta, né? E aí muitas pessoas perguntam: pastor, mas Deus apareceu para lutar ali com ele, né? Ou aquilo foi uma oração, não é? A gente pergunta: será que foi? Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos: quem leu a Bíblia, confere lá depois. Daquele Val do Jaboque para lá, ele sai lá do outro lado com a mente totalmente voltada. A coisa que ele mais deseja quando ele sai daquela luta, daquele vale, daquele val, é reconciliar com o irmão. Você vê que ele faz de tudo, ele arma uma estratégia, manda uma ovelha, manda isso, manda aquilo, mas tudo que ele quer é reconciliar com o irmão dele. Irmãos, ali mostra para nós o quê? Que quando a gente converte, a gente muda o coração, não tem inimigo. Quando você converte, você não tem inimigo, e se tinha, você quer reconciliar, né? Então ali a gente vê uma mudança radical. Por isso Deus aqui, em outros lugares, Ele vai referir: assim diz o Senhor ao Deus que te criou Jacó e que te formou Israel, né? Ou seja, um homem, obrigado, irmãos, um homem ali foi transformado num outro homem, e Deus ali deu o nome a ele de Israel, que seria pai de uma grande nação. Deus vai garantir, irmãos, aqui nesse texto de 1 a 7, que Ele vai trazer de volta os descendentes de Israel de todos os cantos da terra, vai reuni-los novamente, reuni-los lá em Jerusalém. E você sabe, né, irmãos, se tem uma nação que tem gente espalhada para todo lado, é o judeu. Todo lugar tem judeu, e Deus promete a Israel que vai fazer isso, né? E esse trecho também é uma promessa de proteção, de redenção e de restauração.
mas independente das circunstâncias. Aqui Deus está falando que Ele vai fazer a obra que Ele disse que vai, ao ponto, irmãos, de Deus até usar Ciro, o rei da Pérsia, para fazer o que Ele quer. Então eu não tenho medo nenhum, irmãos, do que os homens possam fazer, porque quando está no plano de Deus restaurar, redimir, proteger e abençoar, Ele usa até o maior dos inimigos para trabalhar a favor. A gente às vezes, né, irmão, fica aí querendo, pensando que a igreja precisa se envolver com as pessoas do mundo para que Deus cumpra a sua vontade. É o contrário, irmãos. Se está no plano de Deus, Deus age e Ele age com poder. Mas a gente sabe também que esse texto, irmãos, está falando muito de Israel. Tem gente que pega uns pedacinhos desse texto aí e traz para a nossa vida, pensando que tudo aquilo que Deus disse de Israel é aplicável a nós. E nem tudo que Deus disse sobre Israel é aplicado a nós. A gente precisa entender os tempos, né? Quando Deus está falando que vai unir o povo de Israel, de Judá, de todos os 4 cantos da terra, está falando de um povo específico, tá? O povo de Israel, né? O judeu, né? E aqui Deus diz, tudo isso, irmãos, Deus faz, porque Deus sempre teve um compromisso com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então esse compromisso de Deus com eles, ele é permanente, ele dura até hoje, né? Não sei quem é que perguntou, ou quem comentou num dos estudos aí, sobre Israel. Sim, Israel é a menina dos olhos de Deus, a nação, o povo, nós já falamos sobre isso aqui. E Deus tem esse relacionamento muito específico com o povo de Israel, né? E aqui a gente vê no versículo 4, que ele diz, porque, olha, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. É uma nação específica que Deus está tratando com eles aqui, e a gente sabe desse amor de Deus por aquele povo. E a gente sabe, Abraão, Isaac e Jacó honraram Deus com a sua fé. Amém, queridos? Honraram Deus com a sua fé. Eu gosto sempre de brincar com isso e dizer, Abraão teve um filho na velhice, né? E esse filho foi o filho da bênção, a gente sabe de toda a história. E Deus prometeu a Abraão, irmãos, que ele seria uma nação muito grande mesmo. Irmãos, nasceu Isaac, foi abençoado. Nasceu Jacó, foi muito abençoado. Foi Jacó ser escravo lá no Egito e depois voltou. E eles ainda não eram a grande nação que Deus prometeu lá para Abraão. Então, irmãos, esses 3 homens foram muito honrados por Deus por causa da fé deles. Eles morreram crendo na promessa, mas sem ver a promessa cumprida. É muito tremendo isso, irmãos. Então, muitos de nós têm promessa de Deus, e hoje em dia, então, existe um entendimento da Bíblia desse tamanhozinho. O entendimento da Bíblia hoje é desse jeito. As pessoas acham que Deus promete alguma coisa para mim, e é para agora. Deus pode prometer coisas para mim, que a minha descendência que vai aproveitar. Não é assim? Não é? Já imaginou que Jacó foi para o Egito e não foi como escravo? Jacó foi para o Egito com a sua família como um homem que estava passando fome, né? Os seus filhos foram lá em viagem para o Egito, encontraram lá José, que era o governador do Egito, mas ele foi como um povo que estava passando fome e precisava de comprar alimento. Foi para lá, e lá no Egito ele prosperou, cresceu, e depois viveu mais de 400 anos escravo, sofrendo, para que Deus depois livrasse eles, fizesse todo aquele processo com eles no Mar Vermelho, no deserto, para depois entrar lá. Irmão, ele não viu nada, mas ele permaneceu firme e fiel. O que é que isso ensina para nós, irmãos? Ensina para nós que um homem de fé, uma mulher de fé, ele consegue entender que porque eu não vi a concretização da promessa, Deus continua sendo Deus, hein? Se Deus falar que você vai enriquecer, e vai isso, vai aquilo, as pessoas hoje pegam aquilo tudo para elas, e corre atrás feito louco, ao invés de servir a Deus e agradecer a Deus. Amém, queridos? Amém? Então aqui é muito importante entender que isso aqui está muito focado para falar do povo de Israel, e Deus diz que tudo isso porque é um povo honrado, né, visto que és honrado e precioso aos meus olhos. Então isso é uma experiência tremenda que a gente deve buscar de Deus para compreender
as promessas de Deus para nós, né? Depois nós vamos ver Deus dizendo, primeiro nós vimos lá, Deus falando que Ele é o Redentor, o protetor de Israel. Agora nós vamos ver Deus dizendo que Ele é o único Salvador, que não há outro. Do versículo 8 ao 13, nós vamos encontrar Deus falando isso para o povo de Israel. E a gente precisa entender que ao prometer que vai redimir o povo, Deus também promete que vai destruir a Babilônia. Por que destruir a Babilônia? Porque o povo foi escravo na Babilônia. E Deus levou o povo para lá para tratar com eles. Deus promete então que vai tirá-los de lá, mas Deus vai tratar com aqueles que escravizaram ele. Então a gente precisa de entender uma coisa, que quando Deus quer tratar com uma nação ou com uma pessoa, Ele permite que outros exercem autoridade até para escravizar. Mas que lá na frente, não importa se é no meu tempo, no seu ou no nosso, Deus trata com as pessoas. Irmãos, o que a gente nota em Deus? Deus é soberano e Deus é justo. E a gente só tem que viver o plano de Deus para nós agora. O que Deus tem para mim e para você? A gente precisa viver isso com honra, irmãos, honrando a Deus. Amém? E se Ele quer usar uma nação para tratar conosco, ou usar uma pessoa para tratar conosco, vamos aceitar aquilo. Porém, Deus trata, irmãos, com cada um e com cada povo. É complicado e ao mesmo tempo simples, mas é isso que Deus está dizendo, que Ele vai fazer, né? Então, assim, a gente vai encontrando na palavra, né? Deus desafia nações, ídolos, e mostra que somente Ele é o verdadeiro Salvador. E Deus enfatiza que Ele é o Senhor desde sempre, e que não há outro que possa livrar. Esses versículos do 8 ao 13 vão reforçar o quê? Que Deus é soberano, que Ele é poderoso, Ele está acima de todos os deuses. Não é a primeira vez que Deus faz isso, irmãos, desta maneira. E Deus, na verdade, Ele acaba até humilhando os outros deuses, tá? Não é a primeira vez que Deus acaba humilhando. Aqui Ele vai perguntar, quem é capaz de dizer as coisas que já passaram, ou as coisas que vão acontecer? Ele desafia os deuses a dizer o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, é uma coisa muito séria, ao modo como o povo brinca hoje com profecia, e brinca hoje com Deus falando. Meu Deus, é muito diferente, tá, irmãos? E Deus desafia, né, as pessoas e os falsos profetas. Nós vamos ver lá na frente, que Ele fala Deus vai falar literalmente, o capítulo 44, então Ele vai detonar mais uma vez as pessoas que fazem idolatria, fazem ídolos para se prostrar diante deles. E nós vamos ver lá na frente Deus dizendo uma coisa muito pesada. Ele fala assim: sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros que digo a Jerusalém. Mas ele vai dizer também: eu desfaço os sinais dos falsos profetas, enlouqueço os adivinhos e faço transtornar os sábios, e transtorno o seu conhecimento em loucura. Olha aqui, irmãos, desfaz os sinais dos falsos profetas, capítulo 44, versículo 25, porque Deus, o tempo todo, Ele está desafiando, na verdade, irmãos, os falsos profetas e os falsos mestres, tá, né? Isso é muito sério. Uma das grandes lições da Covid, que eu peguei, mas eu vibrei, irmãos, eu fiquei muito feliz, que na Covid, muitos falsos pastores e muitos falsos profetas foram envergonhados. Você está sabendo, você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe aqueles pastores da TV, apóstolos, mas não sei o quê, que curava tudo quanto é tipo de doença? Lembra? Curava aleijado, curava tudo quanto é jeito. Os caras não puderam curar ninguém da Covid, e muito menos eles se protegeram, porque também pegaram Covid. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus humilhando os falsos profetas. Então aqui, irmão, nós vamos ver, depois do versículo 14 ao 21, Deus vai prometer então redimir o povo, destruir a Babilônia. E aí Deus vai se referir a si mesmo como aquele que faz o caminho no deserto. No entanto, Ele vai dizer que o povo deve esquecer as coisas passadas, pois Ele está fazendo algo novo. Deus fala: eu sou aquele que faz caminho no deserto, né? Dou água ao meu povo. Deus vai falando muitas coisas. Deus vai fazê-los lembrar
que quando eles saíram do Egito, ele fez muitos milagres no deserto. Porém, ele vai dizer: vocês precisam esquecer as coisas passadas, porque eis que eu faço coisa nova. Isso é uma lição muito grande para nós, irmãos. Você vai caminhando com Deus e vai vendo Deus operar maravilhas, maravilhas. E a gente tem uma forte tendência a ficar agarrado lá atrás naquilo que Deus fez e perde o que Deus está fazendo e o novo que Ele vai fazer. Então você tem que renovar sua fé a cada dia. E Deus está dizendo para eles nessas palavras, do 14 até o 21, que eles precisavam fazer esse pulo, né? Eu sou o Redentor, aí por amor de vós enviarei a Babilônia. Olha o 15, eu sou o Senhor, o Santo, o vosso Criador, ó Israel, né? Aquele que faz... o que faz sair o carro do cavalo, exerce a sua força. Ele vai dizendo e lembrando ao povo, olha o 19, vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, não percebes? Porém um caminho no deserto, um rio no ermo, os animais do campo servirão os chacais, né? O povo que eu formei para o meu louvor. Ele está dizendo, eu criei o povo de Israel para o meu louvor, porém Deus mesmo vai reclamar que os pais deles pecaram, os antigos pecaram. Ou seja, de que adiantou Deus fazer tantos sinais no deserto, sendo que o povo lá na frente veio a pecar, né? O tanto de sinal que Deus fez. Então a gente precisa, irmão, desgrudar das coisas passadas, mesmo as grandes coisas que Deus já fez, tá? Deus fez grandes coisas no passado, amém. Não vamos ficar saudosos das coisas que Ele fez, porque hoje Ele faz grandes coisas e amanhã Ele vai fazer coisas maiores ainda. Senão a gente fica só pensando no passado. Ai, o que Deus fez, ai, o que Deus fez, né? E nós que já estamos caminhando mais um tempo na igreja aí, a gente corre o risco, irmãos, de ficar agarrado naquilo que é do passado. Ah, naquela época a igreja era melhor. Ah, naquela época Deus, naquela época. E a gente perde o que Deus está fazendo hoje. Então Deus, eis que faço coisas novas. A gente precisa, irmãos, viver assim, tá? Não é? É bom lembrar do passado, é muito bom lembrar, mas não se apegue ao passado, porque Deus é um Deus que faz coisas hoje e que fará coisas amanhã. Quantas pessoas ao nosso redor estão sendo abençoadas, mas se você se pegar ao passado, você não vai ver, né? Vocês viram o testemunho da Aline? Que maravilha! Irmão, que milagre maior do que aquele que você quer na vida? Se você ficar agarrado lá nas coisas que Deus fez no passado, você não vai ver isso. Você viu os testemunhos das pessoas que foram batizadas domingo? Que coisa! Ainda bem que eles fizeram um videozinho. Irmão, aquele primeiro irmão falou com lágrimas um texto bíblico lindo sobre morrer é ganho, né? Morrer é lucro, se é para morrer no Senhor é a melhor coisa. Irmão, você perde o que Deus está fazendo, as coisas novas que Ele faz, se você ficar agarrado ao passado, né? Ai, como foi bom quando eu aceitei Jesus, que maravilha. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, mas eu não posso ficar agarrado nas coisas passadas. Amém, queridos? Amém? Porque se você agarrar nas coisas passadas, você não vê o que Ele está fazendo hoje. Tem gente que fica reclamando da vida, irmãos, da vida financeira, né? Porque as coisas estão muito caras, porque está tudo caro, porque está isso. Irmão, olha e veja o que Deus está fazendo, irmão. Será que só tem coisa ruim acontecendo? Não é? Então a gente precisa ver, irmãos, e tomar cuidado para não apegar ao passado. Então, Deus dá uma tremenda lição para o povo ao dizer essas palavras, tá bom? Depois do versículo 22 ao 28, Deus vai confrontar Israel, né? Israel e sua infidelidade. Israel sempre, eu disse aqui um dia, nos estudos, que Israel nunca cumpriu a lei, nunca conseguiu ser fiel, irmãos, apesar da fidelidade de Deus, tá? Nunca conseguiu ser fiel. Você lê a Bíblia, começa a ler ela em janeiro agora, outra vez, né, dia 1º, e vai me dizer se Israel conseguiu ser fiel, irmãos. Israel nunca conseguiu ser fiel. A lei nunca resolveu o problema. Deus deu a lei e o povo não conseguiu ser fiel. Então Deus vai confrontar Israel, né? Por quê? Porque Israel não invocou o nome de Deus, não ofereceu o sacrifício adequado, apesar de Deus não ter exigido, tá? Deus não exigiu deles e eles também não fizeram. Deus vai mencionar no capítulo 22 ao 28, uma das palavras mais pesadas que eu já ouvi. Sabe o que Deus vai falar? Deus vai falar que o povo o cansou com seus pecados e iniquidades. É muito bom quando você lê a Bíblia
e depois você vê o ponto de vista de Deus. Você sabe muito bem que Israel murmurou de Deus o tempo todo no deserto, mesmo lá no Egito eles murmuravam. Olha o que Deus vai falar para eles no versículo 24, capítulo 44. Olha bem, versículo 43, capítulo 43, olha, capítulo 43, versículo 24. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Olha o versículo como é que termina. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. É Deus que está dizendo isso, irmãos. Olha, eu vou repetir. Olha, me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. É Deus que está dizendo. Olha, vocês me deram trabalho com o teu pecado, vocês me cansaram com as suas iniquidades. Então, irmãos, isso é para a gente olhar o ponto de vista de Deus, quando uma pessoa, quando uma nação vive no pecado e não para de pecar. Deus está dizendo, fiquei enfadado, fiquei cansado. Quem aqui, irmãos, um dia já ficou muito cansado, ao ponto de você praticamente não aguentar mais nada? Eu já fiquei algumas vezes. Então os irmãos sabem o que Deus está dizendo? Olha, vocês me deixaram cansado por causa do pecado de vocês, por causa da iniquidade de vocês. Isso quer dizer o que, irmãos? Tem muita gente que confunde Deus. A visão de um Deus totalmente bom, todo-poderoso, que faz todas as coisas, e que parece que de fato está tudo bom para Ele, está errado. Ele é muito bom, Ele é o melhor Deus, não há outro. Aqui mesmo ele vai reclamar, não há outro Deus além dele. Porém ele se cansa do pecado e da iniquidade. Isso quer dizer, é pesado o que eu vou falar, que tem um limite. Deus também tem esse limite com relação ao pecado e à iniquidade. Misericórdia, a gente precisa conhecer Deus. Não é exatamente igual as pessoas pensam. Deus não é só aquilo que a gente imagina que Ele é. Deus bom, Deus tremendo, sempre vai me perdoar. Não é assim que a gente pensa? Sempre vai me perdoar, sempre vai ter paciência comigo. Deus é tremendo, mas será que é sempre? Hein? Para e pensa, irmão, onde está esse Deus? A grande verdade é, onde está esse Deus? Não está na Bíblia. Amém? Não está na Bíblia. Isso é conhecer Deus. Então, eu queria muito que você anotasse, se você puder anotar esse aspecto de Deus que nos mostra o verdadeiro Deus. Estou falando do capítulo 43, tá? Do versículo 24, onde ele fala assim: mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Ou seja, essa experiência de Israel aprontando diante de Deus, deixou Deus cansado, A palavra é cansado mesmo, E deu trabalho para Deus. Não é que Deus literalmente se cansa, mas Ele está dizendo, olha, vocês me levaram ao limite, Vocês me levaram ao limite. O limite da minha paciência, o limite da minha graça, Então, quando Deus resolve deixar o povo ir para a Babilônia, outra vez escravo, depois de ter tirado eles do Egito, Deus deixa eles irem outra vez, é por causa disso, mas chegou no limite, não dá mais. É como se Deus estivesse dizendo, gente, vocês pecam demais, Eu perdoo e vocês voltam a pecar, Eu tenho paciência e vocês voltam. Então é isso mais ou menos que a gente precisa entender de Deus. Então, hoje eu estava lá me preparando e pensando, E eu comecei a pensar, onde está esse Deus que as pessoas imaginam, É por isso, irmãos, que a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então assim, não vamos ser essas pessoas que dão trabalho para Deus nesse sentido, Com relação ao pecado, tá? Então aí a gente precisa, buscar a graça de Deus para entender, Contudo, mesmo assim, Deus fala com eles, olha, vocês me deram trabalho por causa do pecado de vocês, Vocês me cansaram por causa da iniquidade, mas mesmo assim Deus está disposto a perdoar seus pecados, mas Ele está disposto a perdoar o pecado. Não confunda, irmãos, Deus faz isso não é por nós, é por amor a Ele mesmo. Olha ali, é isso que está escrito aí, tá? É isso que está escrito nesse texto, olha. Eu mesmo, verso 25, eu mesmo, eu sou o que apaga as tuas transgressões
por amor de mim. Você já imaginou que muitos de nós acham que Deus perdoa porque nos ama? Né? A gente acha que Deus faz tudo isso porque Ele nos ama. Não, é por amor dEle. Por que é por amor dEle? Porque nós somos criatura dEle, irmão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Ele ama tanto, diferente de nós, né? Você já fez alguma coisa e depois você construiu alguma coisa, seja lá o que for, e depois você não gostou e jogou aqui fora? Eu já fiz demais da conta, desde brinquedinhos a outras coisas, e de vez em quando eu escrevo algo, eu não gostei, eu rasgo e jogo fora, não é? Mas Deus não rasga e joga fora aquilo que Ele criou, que Ele fez. Ele me criou e te criou. Então por isso que Ele está falando, olha, não pensa, rapaz, não pensa que eu... Deus está dizendo mais ou menos assim, não pensa que eu te dou saúde, não pensa que eu te dou comida, não pensa que eu te dou trabalho, não pensa que eu te dou dinheiro, não pensa que eu te dou dons, que eu falo com você em profecia, né? Não pensa que eu te dou essas coisas, te dou talento, porque você merece, porque você é bom, não, é porque eu faço por amor de mim. Ele está dizendo isso aqui, é por amor dele. Vou repetir o texto, tá, irmão, para você ver. Olha, ele está dizendo assim, verso 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Está vendo? É por amor de nós, não por amor dele. Olha bem, e dos teus pecados não me lembro, tudo por amor dele. Por quê, irmãos? Ele nos criou, e Deus ama tudo que Ele criou e tudo que Ele fez. Amém, queridos? Pastor, onde você tirou isso que Deus ama tudo? Lá em Gênesis. Ele criou todas as coisas, e a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Tudo que Ele criou. E agora, diferente de mim, que quando faço um texto, não gostei, a minha lixeirinha, irmão, fica pertinho de mim assim, ó. Então, não gostei, jogo lá. Diferente de mim, que faço algo, olho e não gosto, enrolo e jogo fora, Deus não joga absolutamente nada fora do que Ele fez, incluindo a mim e a você. Então é por amor dEle que Ele faz o que Ele faz. Já notou que quando você faz algo que você não gosta, você joga fora. Mas quando você faz algo que gosta, o que você faz? Você guarda aquilo. E não é que às vezes a gente tem umas tranqueiras dentro de casa. Tem anos e anos que está guardado porque você gosta daquilo. Até um dia que você olha e desapega. Gente, por que eu estou com esse trem aqui? E joga fora. De vez em quando eu jogo fora e arrependo. Também, tá vendo? Ó? De vez em quando eu jogo as tranqueiras e falo, oh meu Deus, por que eu joguei aquilo fora? Deus não tem essas dúvidas que nós, irmãos. Tudo que Ele fez, Ele ama. E é perfeito. Então Ele está dizendo para Israel, dando uma cacetada, eu perdoo as iniquidades, apesar que vocês me cansaram com os seus pecados, me deram trabalho com as suas iniquidades, eu perdoo os seus pecados, as suas transgressões, eu apago elas, nem me lembro delas, mas eu faço isso por amor de mim, né? Então Ele vai dizer que está disposto a perdoar, né? Mas Ele vai concluir do versículo 22 ao 28, que apesar de tudo isso, devido à infidelidade de Israel, Deus diz que vai entregar Jacó a destruição e a Israel a desolação, indicando o quê? Que as consequências do pecado, ela vem. Amém, queridos? Ela vem, apesar de toda a vontade de Deus e todo desejo de Deus de perdoar, a consequência do pecado, ela vem. É Deus, né? Quem vai entender Deus? Quem vai compreender Deus, né? A gente não consegue. Depois no capítulo 44, Deus vai falar do escolhido do Senhor. Aqui Ele vai prometer bênçãos e o Espírito de Deus. Este bloco de versículo do 1 ao 5 vai começar encorajando Israel, referindo ao povo como o povo escolhido. Deus vai prometer derramar o Espírito sobre toda a descendência de Israel e a sua bênção sobre os descendentes, resultando em crescimento e prosperidade. Esse trecho vai destacar a fidelidade contínua de Deus e uma renovação que Deus promete dar para o seu povo. Por isso que ele começa agora, porém, ouve Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Ele fala, pois eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a seca, e derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Deus aqui está prometendo uma restauração espiritual para Israel e para todo o seu povo, né? Eu entendo que essa restauração espiritual ainda está por cumprir, né? O povo de Israel há de receber, né, a graça de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Você sabe, irmãos, que a gente às vezes julga muito o povo de Israel por ter rejeitado Jesus, não julga? A gente julga muito, né? Ah, porque eles rejeitaram Jesus, rejeitaram. Porém, irmãos,
Vocês já notaram que o povo muitas vezes é cego e o coração é endurecido porque Deus endurece? Isso é muito duro, irmãos, muito pesado e profundo. Deus mesmo endureceu o coração de Faraó. Deus poderia ter feito o coração de Faraó amolecer na primeira vez que Moisés foi falar, mas Deus endureceu. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então eu até faço uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta, né? Pergunta que eu não tenho resposta, mas eu gosto. Sabe qual a pergunta? Será que Faraó tinha alguma chance, já que Deus endureceu o coração dele? Será que Judas tinha alguma chance, já que ele era um diabo? Então isso faz entender o quê? A gente pega muito o povo judeu e fala que eles rejeitaram Jesus, mas e se Deus endureceu o coração deles para que a graça pudesse nos alcançar? Porque quando ele endureceu o coração de Faraó, cada vez que o coração de Faraó é endurecido, a escravidão melhorava ou piorava? Pensa, quando Deus endurecia o coração de Faraó, a escravidão ficava mais leve ou piorava? Piorava. Não é que num momento Deus endurecia o coração de Faraó, os judeus sofriam. Endurecia mais, sofria, endurecia mais, isso ia piorando, piorando. Antes eles tinham que pegar a palha e fazer o tijolo, não era assim? Depois eles tinham que dobrar a produção do tijolo com a mesma quantidade de palha. Isso só foi piorando, piorando. Então, num momento, parece que não dá para entender. Deus manda Moisés livrar o povo, mas primeiro ele aumenta a dor. Endurece o coração de Faraó. Para depois, num ato de desespero, Faraó libera o povo. Mas era tudo mentira. Depois ele vai atrás para matar. E aí, quando eles estão fugindo, o mar se abriu, Israel passa. Quando o Faraó e os seus carros estavam dentro do rio, do Mar Vermelho, Deus vai e mata todos ali, e vence a guerra e o povo atravessa o mar. E lá na frente vai cantar de alegria. Porém, irmãos, já notou que Deus endureceu o coração de Faraó? E é preciso entender, quando Deus endurece o coração, não adianta oração, não adianta buscar, não adianta clamar, não adianta orar desesperadamente. Então, irmão, se você tem na tua família alguém que parece que está com o coração endurecido, o cerne, né, o ponto que eu quero chegar é esse. Se você tem alguém que está com o coração endurecido dentro da tua casa, na família, em algum lugar, por quem você está orando desesperado, eu quero te dizer que a única pessoa que pode fazer aquele coração endurecido aceitar o Senhor e mudar é aquele que está lá em cima. Não é? Esse é o ponto que eu queria que os irmãos entendessem, que às vezes você paga um preço em oração e busca, desespera, perde a paz, para até de adorar a Deus como deveria, você está lá no sufoco, no desespero. Irmão, a única coisa que você pode fazer de fato é clamar e descansa em Deus, porque se Deus não amolecer aquele coração, irmão, já era, nunca será amolecido. Só Deus que pode fazer, isso é a soberania de Deus. É por isso que a gente tem que fazer a oração certa. A oração é apoiar o joelho, pedir: Deus tem misericórdia, amolece aquele coração, porque a expectativa que a gente tem de que a nossa oração, Deus vai operar um milagre lá e aquela pessoa vai amolecer, sem a dependência de Deus, é o contrário, porque Deus é quem endurece o coração e só Ele pode amolecer o coração, e a gente às vezes não compreende isso, irmãos. Então, a soberania de Deus, ela é tremenda, né? Então Deus vai tratar com o povo de Israel, né, dessa forma, e vai levando, né, vai levando a palavra, ele dizendo aqui que vai derramar o Espírito dele, vai, né, abençoar, gerações serão abençoadas. Então, o tempo é de Deus, por isso a gente precisa orar por Israel, né, orar pela nação do povo de Deus, e ao mesmo tempo manter nossa oração focada em Deus. Deus, o Senhor é o único que pode amolecer aquele coração de pedra. Amolece, tem misericórdia, amolece, né? Essa deve ser a nossa oração, tá bom? Depois, seguindo, versos 6 ao 8, nós vamos ver Deus dizendo agora que Ele é o único Deus verdadeiro. Aqui Ele vai outra vez afirmar a sua singularidade, dizendo que Ele é o primeiro, Ele é o último, e vai dizer que sem Ele não há Deus, não existe Deus além dele, né? E Ele aqui é onde eu disse para vocês, mais uma vez Ele vai desafiar qualquer outro Deus a declarar o que vai acontecer no futuro, como Ele faz, né? Ele vai exortar o povo a não temer, pois Ele é o refúgio seguro e não há outro Deus verdadeiro, né? Ele vai reforçar
a soberania e a exclusividade. Quando ele diz que não há outro Deus, ele está dizendo, eu sou único, então eu sou exclusivo, né? Eu tenho muita preocupação quando as pessoas não conseguem entender que Deus é único e não há outro. Não adianta, irmão, fala o que quiser. O cristianismo é uma fé, eu vou chamar de fé para depois chamar de religião, que só cabe um Deus, tá? O cristianismo não cabe dois, é um Deus. E o mais incrível, que a gente corre um risco muito grande, o cristianismo, né, nós que cremos num só Deus, é muito complicado, porque a Bíblia não deixa espaço para nenhum outro Deus. Então, dentro das mitologias, existe um Deus mais forte que o outro, né? O Deus Sol, né, é mais forte que o Deus tal, né, que é mais forte que o outro. Porém, a nossa fé não dá chance para outro Deus. E aí a gente entra em confronto. Por que entra em confronto? Porque eles não gostam que a gente diz que o nosso Deus é maior do que o deles. Você já notou que não sobra lugar para Deus nenhum? Só sobra lugar para o Deus que nós cremos nele, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém? Não adianta vir com o Deus de tal religião, de tal, não tem lugar. A Bíblia é exclusiva e mostra um Deus exclusivo. E quem vem para a fé cristã, ou para a teocracia, aí nós vamos abranger várias outras religiões, não cabe outro Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele fala que ele é o único, não tem outro. O Deus nosso criou tudo, então não sobrou nada para outro Deus ter criado. Tem religiões que crê que o Deus deles criou a água, criou isso, criou aquilo. Só que a nossa fé, nosso Deus é o único, criou tudo, não há lugar. É esse o embate que a gente está tendo de falar de Deus nas escolas. Por quê? Porque afronta outras religiões. Você não deixar uma chance para o Deus deles, e o pior é que o nosso Deus vai condenar os deuses deles. Pior nesse sentido, tá, irmãos? O que complica a vida dos seus filhos na escola, e que complica a vida da gente com a nossa fé, é onde eles estão querendo banir a Bíblia. Irmãos, eles deram um tempinho, você viu que o diabo deu uma sossegada? Mas nós tivemos a beira da Bíblia ser criminalizada, a beira, irmãos. Por quê? Porque rasga com tudo Deus, não existe outro Deus. Nosso Deus é tudo, irmão. Nosso Deus é que manda chuva, que manda sol. Nosso Deus mata o pecador, Ele dá vida. Nosso Deus ressuscita, tira a vida. Não sobra para Deus nenhum. E nós devíamos dar glória a Deus, amém, querido? É a verdade da Bíblia. Então esse livro aqui, ó, ele não deixa lugar nem para livro nenhum. Que coisa, hein, irmãos, e nós estamos aqui estudando ela toda quinta-feira. Então, irmãos, guarda aí no seu coração, tá? Essa palavra, para a gente ver que Deus nesse bloco vai exaltar, né, e vai mostrar Ele mesmo como Deus exclusivo, de certa forma exaltando, né, a soberania de Deus. Do 9 ao 20, é o maior bloco que nós vamos encontrar nesse capítulo, né? Deus vai expor a insensatez daqueles que fazem ídolos, e vai mostrar como esses ídolos são inúteis. Deus vai apontar que os ídolos não podem ver, não podem ouvir, não podem salvar. E aí eu te pergunto, tem alguma mentira nisso? Que ídolo nenhum pode falar, pode ouvir, pode salvar? Eu falei na quinta-feira passada, um dia nós vivemos escravos dessas imagens, e aqui Ele vai condenar os que fazem. Deus chega numa forma de esclarecimento, que o cara planta uma árvore, essa árvore cresce, ele corta a madeira, com uma parte daquela árvore ele queima, faz comida e come, e com a outra parte ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Olha que esclarecimento, irmãos, tão grande, porque a gente acaba crendo numa imagem feita de madeira, feita de algum metal, né? E a gente pega aquilo, e na ignorância a gente adorava e cria que aquilo ia poder nos responder. A gente imaginava na nossa mente, na fé simples do coração. Mas do versículo 9 ao 20, Deus vai esclarecer de maneira tão clara que o cara planta uma árvore, corta a madeira, de uma parte ele cozinha, faz comida, na outra parte ele faz um Deus. Aí Deus faz a seguinte pergunta: que lógica há nisso? Um pedaço de madeira, a gente crê que pode fazer algo por nós. Então Deus esclarece tremendamente e vai dizer que aqueles que adoram essas imagens estão cegos, estão sem entendimento, né? Então isso aqui vai servir para nós, o verso 9 ao 20, para nos mostrar Deus, não nós, mas Deus criticando a idolatria e fazendo um contraste com a adoração ao Deus vivo. Amém, queridos? Né? Uma imagem
ela não pode jamais substituir a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Imagem nenhuma, né? Nenhuma foto, absolutamente nada, né? Assim como também a gente costuma ter outras idolatrias. Tem muita gente, o que eu vou falar é um pouco pesado, tem muita gente que põe uma água em cima da TV, né? Para a pessoa orar e depois ele bebe, acreditando que aquela água tem poder. A gente precisa pensar que tem várias idolatrias, não é? Muitas vezes a gente põe o dízimo e oferta aqui na caixinha, quando a gente colhe só no domingo, né? Mas a gente põe ali também idolatrando, crendo que eu vou pôr e Deus vai multiplicar. Não é assim. Para Deus multiplicar tem um punhado de coisa, inclusive um plano dele na sua vida. Às vezes a gente faz umas barganhas, né? E outras coisas que a gente faz, irmãos, acreditando que eu vou fazer isso e Deus vai fazer. Então a gente acaba criando ali artifícios para substituir a verdadeira adoração, a verdadeira gratidão, né, que só deve a Deus. Então Deus vai contrastar a fraqueza dos ídolos com o poder que ele tem, né, e também com relação à adoração. Depois, versículo 21 ao 28, né, Deus vai falar da redenção de Israel. Deus vai exortar Israel a se lembrar de que eles são servos dele, escolhidos, redimidos, e Deus vai assegurar que ele apagou as transgressões do povo, né, como uma nuvem, e os chama para voltar para ele, porque ele os redimiu. Esses versículos vão culminar com o chamado de Deus também para o povo se alegrar, né, para o povo festejar e glorificá-lo, né? Isso do versículo 21 até o versículo 23, ele vai dizer: cantai alegremente os céus, pois o Senhor fez isso, exultai as partes mais baixas da terra, os montes retumbai de júbilo, também os bosques e todas as árvores, pois o Senhor remiu a Jacó. Então ele vai falar aqui que ele vai redimir Jacó, né? Apesar dos seus pecados e apesar das suas iniquidades. O que a gente nota? Que Deus é um Deus que pune os pecados, mas é como se Deus punisse na expectativa que a gente se arrependa. Amém, queridos? É mais ou menos assim, Deus já punia com os braços abertos para a gente se arrepender. É o que a gente está entendendo de Deus, que Deus, quando Ele faz essas coisas más, Ele já faz esperando que haja arrependimento. Depois dos últimos versículos, 24 ao 28, Deus vai mostrar que Ele é o Criador e Ele é o restaurador de Israel. Deus é o Criador de tudo, né? E afirma que Ele frustra os sinais dos falsos profetas, mas cumpre a palavra dos seus servos. Esse ponto que eu disse sobre os falsos profetas, que Deus trabalha, na verdade, né, para frustrar os sinais desses falsos profetas, porém, Ele trabalha para cumprir a palavra dos verdadeiros, né? Ele fala, verso 26, eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos mensageiros dele, né? Ele está dizendo isso com as suas palavras, né? E que ele vai anunciar aqui nesses versículos que vai restaurar Israel, o templo vai ser reconstruído, né? E também anuncia que Ciro vai cumprir sua vontade, né? Vai cumprir sua vontade, né? E ele diz assim no versículo 28, eu digo a Ciro, é meu pastor. Olha que incrível, é meu pastor, e ele vai cumprir tudo o que me agrada. É o que eu disse para vocês, irmãos, Deus usa até mesmo a pior pessoa quando Ele quer executar o juízo dele, né? Ele usa para poder transtornar e mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Concluindo, a gente pode concluir de muitas maneiras, mas precisamos ter uma conclusão. Esses 2 capítulos de Isaías mostram a fidelidade de Deus com relação a Israel, mesmo diante da infidelidade do povo de Israel, né? E destaca que a supremacia dele, né, sobre todos os ídolos e de todas as nações. E esses 2 capítulos também apontam para o quê? Para a futura restauração e renovação espiritual do povo de Israel. Renovação esta que eu imagino ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer. Eu imagino, irmãos, isso eu imaginando, né, que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre o povo dele, em toda a face da terra de Israel. Eu imagino que o povo vai reconhecer, né, quem quiser, claro, né, vai reconhecer, né, o Messias, o Salvador. Vai ser um evento tremendo, um evento maravilhoso, porque a gente vê pela Bíblia que Deus pune
mas Deus também espera que eles voltem para o Senhor. E o voltar para o Senhor, como nós dissemos aqui, não será exatamente como no tempo da lei, como no tempo de Isaías, será como nos tempos de hoje. Hoje, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje um derramado do Espírito Santo de Deus não vai fazer o povo levar carneiro para ser oferecido no altar. Eles vão ter um reconhecimento de que o Messias, Jesus, já veio, esteve no meio deles, eles o crucificaram, ele morreu, ele ressuscitou e hoje está fazendo essa obra grandiosa nos nossos corações. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe o seu coração e te abençoe. Obrigado, por ter vindo, por me abençoar. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez eu te agradeço, porque a palavra do Senhor é poderosa. Tua palavra tem ensinamentos difíceis para a nossa mente humana compreender. Aquilo que a nossa mente não compreende, que o Teu Espírito grave no nosso coração, na nossa mente e nos ajude a aplicar. Obrigado por ser o Deus que o Senhor é. Obrigado por ser um Deus que não comunga com o pecado, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que pune, que disciplina, mas já pune com braços abertos, já disciplina com o braço aberto, querendo que nos acolher e nos restaurar. Obrigado, faça essa obra em mim, faça essa obra em nós, tenha paciência, Deus, tenha misericórdia de mim, misericórdia de nós, e nos ajuda nessa batalha do dia a dia. Leva o povo em paz, abençoa, guarda, livra de todo mal, e que tenhamos uma restante semana abençoada. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.